Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de empreendedorismo. Inauguramos hoje um novo conteúdo, novas possibilidades, muitas descobertas serão feitas ao longo dessa disciplina de empreendedorismo, que foi cuidadosamente selecionada, cuidadosamente preparada para trazer para você o que há de mais moderno, de mais novo na área de empreendedorismo, sempre pensando no seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto colaborador de uma empresa, enquanto gestor de uma organização. Então, essa disciplina de empreendedorismo ela foi pensada para contribuir para o seu desenvolvimento. Eu, professora Indiara, juntamente com você, vamos fazer dessa disciplina algo muito aplicado. E nesse contexto, eu gostaria de convidar você a participar muito conosco. Mande sua pergunta, mande a sua contribuição, pergunte sobre casos específicos, mande o seu alô, porque não, pode mandar alô sim. Pode pedir oi para a professora sim. Eu estou aqui esperando, eu quero sentir você aqui perto de mim no nosso encontro. E nós vamos inaugurar esse conteúdo falando de quê? Do panorama do empreendedorismo. O panorama do empreendedorismo é o primeiro conteúdo que abre essa disciplina. E dentro disso nós vamos trabalhar os primeiros conceitos do que é empreendedorismo. Nós vamos desconstruir velhas ideias de que empreendedorismo é somente um modelo de negócios, que é somente um plano de negócios. No lugar disso, nós vamos colocar os novos conhecimentos da área de empreendedorismo, vamos saber o que é empreender, vamos saber se empreendedorismo pode ser utilizado dentro de organizações vigentes, nós vamos falar dos aspectos sociais do empreendedorismo. Então, esse conteúdo inaugura essa disciplina, trazendo as bases do conhecimento relacionado ao empreendedorismo. E para que a gente comece a aquecer os motores do nosso conteúdo, vamos às nossas primeiras reflexões? Convido você a pensar comigo a respeito do empreendedorismo dentro dos seguintes aspectos. O que é empreendedorismo? O que é a primeira coisa que vem à sua mente quando a gente fala de empreendedorismo? É uma nova empresa? É modelo de negócios? O que vem à sua mente? Quais as diferenças que existem, se é que são diferentes, entre o empreendedorismo, o intraempreendedorismo e o empreendedorismo social? Será que existe diferença? Será que o empreendedorismo é todo igual? O que será que é esse empreendedorismo? Eu já adianto a você que você precisa tomar cuidado com esses conhecimentos prévios, de achar que empreendedorismo é só plano de negócios, que empreendedorismo é só abrir um negócio, que a gente estuda no empreendedorismo é só como abrir uma empresa. Não, não é por aí. Empreendedorismo é um conceito muito mais amplo, muito mais transdisciplinar, interdisciplinar. E por que não dizer que empreendedorismo não tem fronteiras? E é isso que a gente vai trabalhar nesse conteúdo. E para isso eu preciso que você venha comigo e pense numa determinada situação. Olha essa situação que eu separei para a gente. Imagina que você está no primeiro dia de aula do curso superior e você já está pensando sobre o seu futuro. Ou você está aí trabalhando em algo que você não gosta muito, você não está muito feliz com o seu salário, você não está muito feliz com a sua posição naquela organização. Então, você pode estar vivendo um momento de indecisão na sua carreira. Aí você pode pensar em abrir uma empresa, se formar, terminar o curso e abrir uma empresa, ou nessa indecisão que você vive, abrir uma empresa, ou conseguir construir uma carreira de sucesso em uma empresa que já exista. Você pode estar nesse momento da sua carreira
tendo que repensar a sua carreira, repensar a sua posição, repensar a atividade que você faz. Você não está feliz no seu trabalho, você não está feliz com a sua atividade. E aí o empreendedorismo se apresenta como uma ferramenta. O empreendedorismo é uma ferramenta e ele se apresenta em 3 grandes cenários. O primeiro é a abertura de novos negócios, sim. O segundo é dentro de empresas vigentes, que é o intraempreendedorismo. Logo, se você quer evoluir na sua carreira, se você quer alcançar o sucesso profissional, você vai utilizar os conceitos de empreendedorismo. E o empreendedorismo social, que é aquele que são empreendimentos com impacto ambiental, impacto educacional, são organizações, empreendimentos que se preocupam com o bem comum, se preocupam com a sociedade. Então, o empreendedorismo traz uma gama de possibilidades. Então, a gente tem que ver o empreendedorismo como uma ferramenta. Para quê? Para que você atinja o seu sucesso, para que você realize os seus sonhos. Então, vamos ver por que as pessoas estão indo para o empreendedorismo cada vez mais? Vamos ver isso juntos? Então, existem vários motivos que levam as pessoas para o empreendedorismo. Muitas vezes é por uma questão contingencial, por exemplo, perder o emprego. Eu perdi o emprego e aí recebe aquele acerto da empresa e você pensa assim, sempre sonhei ter uma empresa, sempre sonhei abrir aquele meu empreendimento, todo mundo fala que eu tenho talento para cozinha, eu tenho talento para organização de eventos, enfim. Ou explorar novas possibilidades na sua carreira. Então, isso é um dos motivos que levam as pessoas para o empreendedorismo. Vão porque querem controle financeiro. Quem não quer um controle financeiro? Quem não quer uma autonomia de dinheiro, de poder comprar aquilo que sempre sonhou, de ter acesso aos bens que sempre sonhou? Desafio, necessidade de se provar a si mesmo e aos outros. Como é bom nós vencermos na vida pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria capacidade. Todo mundo quer, depois de um tempo da vida, olhar para a sua carreira e dizer, nossa, eu tive uma carreira de sucesso, eu realizei, eu inovei, eu fiz coisas diferentes. Então, ir para o empreendedorismo, entender o empreendedorismo como uma ferramenta, também é um motivo para você empreender o desafio. A autonomia, ser autônomo na tomada de decisão, ser autônomo na hora de você poder escolher seu horário. E eu sempre digo que o empreendedor é o primeiro que chega, o último que vai embora. É aquela pessoa mais comprometida com a atividade que ele está desenvolvendo. E o empreendedorismo é tão importante no mundo que o GEM faz uma pesquisa internacional estudando o empreendedorismo. GEM é uma sigla em inglês e de um órgão que faz pesquisas internacionais especificamente sobre empreendedorismo. E eu trouxe alguns dados para você perceber a importância do empreendedorismo no mundo, no Brasil, na China, nos Estados Unidos. Então, o empreendedorismo cada vez mais tem figurado como uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico, porque cria novos postos de trabalho, traz autonomia para as pessoas. Os empreendimentos com impacto social ajudam a sociedade, se preocupam com o meio ambiente. Então, o mundo todo fala de empreendedorismo, porque sabe e entende a importância que essa ferramenta, que esse conjunto de conceitos tem. E é importante que a gente entenda o que é empreender, o que é empreendedor. Vamos ver esses conceitos juntos? Então, vamos abrir esse conceito e entender que o empreendedor é uma pessoa. É uma pessoa que resolve assumir o risco de iniciar uma organização. É um indivíduo que imagina e desenvolve e realiza aquilo que ele imaginou. Então, o empreendedorismo hoje está pautado na pessoa empreendedora. E a gente considera o conceito de empreender, que nada mais é do que tomar uma decisão de realizar uma tarefa laboriosa
ou ainda colocar um plano em execução. Então, o empreendedorismo não é mais, já foi em algum momento dos estudos do empreendedorismo, somente abrir empresas. Alguns teóricos estudaram isso, mas hoje a gente pauta o empreendedorismo na pessoa e vincula o empreendedorismo à inovação e criatividade, porque o empreendedor é você. E quando nós colocamos essa visão do empreendedorismo no seu lugar correto, que é a pessoa empreendedora, nós podemos sim afirmar que o empreendedorismo não tem fronteira. Você pode utilizar fazer uso do seu perfil empreendedor, ser um empreendedor da sua carreira, ser um empreendedor tendo um novo empreendimento, ser um empreendedor sendo um gestor na empresa com o cargo que você sempre sonhou ter, se desenvolver e conseguir aquela promoção que você sempre sonhou, ou abrir uma empresa com impacto ambiental e ajudar a comunidade onde você está inserido. Então, empreender é uma tomada de decisão e é você que tem que tomar essa decisão. E eu já posso adiantar que você já tomou essa decisão, mesmo sem saber. Por quê? Porque você está aqui comigo, porque a gente está aqui junto estudando empreendedorismo e porque você já tomou uma decisão de que você quer melhorar na sua vida profissional, que você quer melhorar na sua vida pessoal. E o empreendedorismo é uma ferramenta que vai te ajudar. Mas antes que você fique preocupado, nossa, agora empreendedor sou eu, mas e o que eu faço? Será que eu tenho perfil empreendedor? Será que eu não tenho perfil empreendedor? Como nós poderíamos então, professora, desenvolver esse empreendedorismo, desenvolver esse ser empreendedor? Vamos falar sobre isso? Será que um empreendedor já nasce com algum comportamento que a gente pode destacar como comportamento empreendedor? Comportamento, o que é? Comportamento é a maneira com que a gente age e interage com o meio. Então, na escola nos comportamos de uma maneira, em casa nos comportamos de outra. É a maneira com que a gente interage naquele meio onde a gente está inserido. Então, a gente pode... A pergunta é, será que o empreendedor já nasceu com algum comportamento diferente? E se os empreendedores nascem assim? E se eu não tenho características de empreendedor? Será que existe algum programa educacional que possa me ajudar a me desenvolver enquanto empreendedor? Então vamos pensar sobre isso. Quero convidar você a pensar como você era lá no jardim de infância. Quero que você pense comigo. Lá no jardim de infância, quando acontecia alguma coisa diferente lá na sala de aula, alguma festa, alguma bagunça, onde é que você estava? Você era aquele que estava sentado lá na primeira fila dizendo, ô gente, vamos parar de fazer bagunça? Ou você estava lá liderando a bagunça, mobilizando a galera? Você está com cara de quem era o líder da bagunça na aula. Tô vendo. Tô sentindo, ó, as vibrações que você tá me mandando dizer assim, você tem cara de quem fazia bagunça na aula. Não tô falando isso que isso seja ruim, a professora devia chamar seu nome muito na aula. Mas se você tem esse perfil, vamos pensar o que isso quer dizer. Que você já tinha um perfil de liderança, que você já era capaz de mobilizar as pessoas, que você já tinha um poder de convencimento, de planejamento. Então, isso é ótimo, quer dizer que lá no jardim de infância você já estava demonstrando características empreendedoras. Características essas que hoje são muito desejadas pelas empresas. Eu digo a você que dentro da área de recrutamento de pessoas, dentro da área de seleção de pessoas, o que mais os profissionais procuram? Pessoas com perfil empreendedor. Pessoas com características de planejamento, de liderança, de persuasão. Então é isso que as empresas buscam hoje. Então se lá no jardim de infância você já estava organizando as coisas, isso já mostra que você já tem, mais vocação para o empreendedorismo do que você tinha pensado. Agora a gente vai trabalhar isso.
E existe uma teoria que diz que a gente pode trabalhar o empreendedorismo lá no jardim de infância mesmo, desenvolver um programa formal de educação ensinando as crianças sobre empreendedorismo. Vamos ver como isso é possível? Por meio da pedagogia empreendedora. O Fernando Dornelas é um autor brasileiro, referência na área de empreendedorismo, e ele fala da pedagogia empreendedora, que é o ensino de empreendedorismo na educação básica. Então, ele fala que nós já temos características inerentes, né? A gente já nasce com características empreendedoras, extroversão, capacidade de comunicação, liderança, capacidade de planejamento. E se nós trabalharmos com programas de treinamento dessas crianças, né, ludicamente, se nós inserirmos na educação dessas crianças esses conceitos de empreendedorismo mais efetivamente, nós vamos desenvolver pessoas com maiores possibilidades de, na vida adulta, chegarem a um sucesso profissional, desenvolverem novos empreendimentos. Então, o desenvolvimento de um empreendedor é possível. Então, quando a gente resgata aquela análise, a gente já nasce empreendedor, a gente já tem características no nosso comportamento, mas poderão ser potencializadas por meio de programas formais de educação empreendedora. Prova disso é o nosso encontro, prova disso é estarmos aqui juntos. E dada essa importância, cada vez mais nós precisamos entender que esses comportamentos empreendedores, esse perfil empreendedor que pode ser desenvolvido, eu também posso fazer um autoconhecimento, uma autoanálise do meu próprio perfil empreendedor. Então a gente tem que começar conhecendo o nosso perfil de empreendedores. Aí eu quero dar uma dica, dar um spoiler. Sabe o que é spoiler? Quando a gente conta o final da história? Então eu quero dar um spoiler aqui da nossa aula atividade. Eu separei uma autoavaliação de perfil empreendedor para você. Então, se você tem ainda alguma dúvida se você é empreendedor, qual é o seu perfil empreendedor, como você pode se melhorar enquanto empreendedor, eu já estou te trazendo uma autoanálise. Você vai responder um questionário e você vai, ao final, ter uma pontuação e você vai conseguir saber que tipo de empreendedor você é, quais são as suas principais características, quais características oportunamente você precisa desenvolver, e aí você vai saber mais sobre o seu perfil empreendedor, porque o perfil empreendedor é bem significativo quando a gente fala de empreendedorismo. Tão significativo que a Organização das Nações Unidas fez até uma pesquisa para saber sobre isso. Vamos vê-la? A Organização das Nações Unidas, logo depois da Segunda Guerra Mundial, estava tão preocupado com o empreendedorismo que eles resolveram desenvolver uma pesquisa para entender essas características de comportamentos empreendedores. Tentaram entender o que fazia um empreendedor que tinha um empreendimento de sucesso e o que fazia, né, quais eram as características daquele empreendedor que não tinha tido sucesso. E ao estudar empreendedores de sucesso, eles descobriram algumas características comuns, que quando presentes em uma pessoa, aumentam a possibilidade dela ter sucesso como empreendedor, seja dentro de empresas, seja enquanto empresas novas. E eles organizaram essas características em 3 conjuntos: o conjunto da realização, o conjunto do planejamento e o conjunto do poder. Dentro de cada um desses conjuntos, eu tenho uma série de características que nos ajudam a traçar esse perfil do empreendedor. Pelo nome dos conjuntos, a gente já consegue perceber que um empreendedor ele tem que ter uma capacidade de realizar e ter iniciativa para realizar, gostar de fazer algo. Ele tem que saber se planejar, ele tem que saber mobilizar recursos, estabelecer metas, e ele também tem que ser persuasivo, ele tem que ter poder de convencimento. Olha aqui a gente falando sobre você lá no Jardim de Infância, mobilizando todo mundo para fazer uma festa, para tentar sair mais cedo da aula.
Então, esses 3 conjuntos, eles congregam as principais características que, conforme a literatura, são vinculadas a pessoas que têm naturalmente um perfil empreendedor de sucesso. Então, é importante para que a gente consiga entender e materializar o que é o empreendedorismo, que você entenda as suas características, que você pense a respeito do seu desenvolvimento. Então, fica aqui o convite para você fazer a nossa aula atividade, para você perceber como é que você é como empreendedor. Vamos ver esses conjuntos individualmente? Convido você para a gente analisar cada um desses conjuntos e quais são os aspectos que foram elencados em cada um deles. São 3 conjuntos de características empreendedoras que congregam 10 comportamentos empreendedores. O conjunto realização, ele tem como características buscas de oportunidades, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento. Eu tenho certeza que você conhece pessoas com essas características. Imagine aquele seu amigo que você convida e ele está sempre disposto. Vamos subir uma montanha? Vamos. Vamos pular de paraquedas? Vamos. Vamos andar de montanha-russa? Vamos. As pessoas com características de realização são pessoas que não se conformam com um lugar comum, que questionam aquilo que a gente chama de status quo. O que é status quo? É a situação atual. Está tudo bem. Tudo parado. Se a pessoa tem um perfil empreendedor, ela não consegue ficar parada, ela quer fazer acontecer. Então, essa é uma característica muito presente do empreendedor. Alguém inquieto, alguém que gosta de reinventar velhas receitas, dar novas roupagens para velhas coisas, testar diferentes receitas. Por isso que a gente fala que o empreendedorismo está vinculado à criatividade e inovação. Porque são pessoas inquietas, são pessoas curiosas. Vamos aos outros 2 conjuntos? Volta comigo para a gente analisar. Um conjunto planejamento. Dentro do conjunto planejamento a gente tem estabelecer metas, buscar informação, planejar, monitorar metas. E dentro do conjunto poder aqueles aspectos relacionados a persuasão, rede de contatos, porque ninguém faz nada sozinho, não tem graça ser feliz sozinho. Já dizia o poeta, independência e autoconfiança. Então, essas características tornam um profissional cobiçado pelo mercado. Por isso que eu falo da importância de você saber o seu perfil. Dentro da área de coaching, de gestão de empreendimentos, né, de gestão de pessoas, aliás, os coachings, que são os gestores de carreira, eles costumam dizer que uma pessoa, para ter sucesso profissional, ela precisa ter 3 características presentes. Pessoas com sucesso profissional têm conhecimento. O que é o conhecimento? Isso que a gente está fazendo aqui, trocando ideias, estudando as teorias. Elas têm habilidade. O que é habilidade? É a capacidade de transformar conhecimento em aplicação. Então, a gente vê na teoria e trazer para a nossa vida. Eu vi lá na aula de empreendedorismo e vou transformar isso numa coisa dentro da minha vida profissional. Vou estudar o meu perfil empreendedor e vou colocar meu perfil empreendedor em prática. E tem as atitudes. As atitudes são os comportamentos, que são liderança, senso de responsabilidade, trabalho em equipe. Então, cada vez mais as empresas têm procurado contratar pessoas com perfil empreendedor. Por quê? Porque dentro das empresas eles sabem a importância desses profissionais. E é essa entrada, essa busca de pessoas com perfil empreendedor, a gente chama isso de intraempreendedorismo. Vamos descobrir o que é isso? Então, o intraempreendedorismo, que também é denominado empreendedorismo interno ou empreendedorismo corporativo, são termos que remetem a uma ação empreendedora dentro das organizações e praticadas pelos seus colaboradores. Olha aqui o conceito do empreendedorismo pautado nas pessoas. Tá vendo, professora? Quando a professora diz que o empreendedorismo ele se aplica
a todos os setores, você pode acreditar, porque o empreendedorismo vem de nós. E dentro dessas empresas se cria um ambiente de inovação, de criatividade, o que aumenta as chances de sucesso dessa organização. Então, nós temos hoje pessoas com perfil empreendedor. Nós temos empresas que são criadas com o DNA do empreendedorismo, ou seja, são criadas por pessoas que já entendem a importância do empreendedorismo e já criam uma empresa que está voltada ao empreendedorismo. E eu também tenho aquele cenário de empresas que buscam esses profissionais empreendedores. Para quê? Para trazer esse profissional empreendedor para dentro da empresa. Então, essa busca por profissionais empreendedores tem feito com que organizações, até aquelas mais conservadoras, que elas se reinventem e que elas consigam inovar. Porque aquela empresa que continuar insistindo, que achar que em time que está ganhando não se mexe, e insistir em velhas receitas, vai sucumbir e fechar. Então, as empresas, mesmo aquelas mais conservadoras, têm investido em contratações, em recrutamento e seleção de pessoas com perfil empreendedor, porque elas sabem da importância desse profissional dentro da empresa. E para isso elas criam todo um cenário para que esse empreendedorismo contribua efetivamente para a empresa. E isso se dá por meio da construção do processo intraempreendedor. Olha essa demonstração que a professora trouxe para você. O processo intraempreendedor é basicamente constituído por pessoas com perfil empreendedor, oportunidades para que essas pessoas deem novas ideias, reinventem velhas receitas, façam a diferença dentro da empresa. O erro é permitido, porque tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, que nada fracassa mais que o sucesso. E é verdade. Quantos fracassos nós temos que ter para ter sucesso? Muitos. E essa empresa disponibiliza também recursos para que essas pessoas desenvolvam as suas ideias. Tem uma liderança conectada, que entende a importância do empreendedorismo. Tem canais de comunicação muito abertos, há muita comunicação e transparência nessas empresas e a criatividade é incentivada. Então, dentro de uma empresa que entende a importância do empreendedorismo, que tem essa cultura que nós chamamos de intraempreendedora, contrata pessoas com perfil empreendedor, tem políticas de remuneração adequadas para esse perfil, busca criar canais que viabilizem o desenvolvimento desses profissionais. Então, essa cultura empreendedora na empresa implica em todos os cenários nós temos a possibilidade de dar novas ideias, de criação de novos cenários, de incentivo a novos cenários. Então, uma empresa que entende a importância do empreendedorismo, ela vai sobreviver no século XXI. Porque você mudou como consumidor, eu mudei enquanto consumidor. Então, lidar com esse consumidor novo não é fácil. E a empresa que entende isso, contrata pessoas com perfil empreendedor. Então, se você quer se reinventar na sua carreira, nós temos a ferramenta, que é a ferramenta empreendedorismo. E ela pode e vai te ajudar a tomar essa decisão de qual é o melhor caminho para você seguir na sua carreira. Porque ao longo da vida, nós temos vários cenários, em vários momentos, que a gente fica em dúvida de para qual lado que a gente vai, qual a decisão que a gente vai tomar, o que é melhor para a gente. E aí, nesse cenário, a gente precisa pensar sobre o nosso futuro, o que a gente quer ser quando crescer. E isso me lembra um professor que eu tive meu na graduação. Logo que eu comecei na graduação, ele me disse algo que eu compartilho com os meus alunos sempre, porque eu acho super importante, quero compartilhar com você. Ele me disse, Indiara, a graduação, o ensino superior é uma grande caixa de ferramentas. E a cada semestre, a cada disciplina, você vai pegando ferramentas e guardando na sua caixa. Se chegar lá no fim do curso e a sua caixa estiver vazia, você vai fazer o quê?
O bom é que a sua caixa esteja cheia, porque aí você vai poder escolher quais daquelas ferramentas você vai utilizar na sua vida profissional ou não. E o empreendedorismo é isso, é uma ferramenta que eu quero que você guarde na sua caixa. Que você já encha a sua caixa com ferramentas, empreendedorismo esteja lá. Porque hoje você pode estar bem na sua carreira, amanhã você pode precisar se reinventar. Pode querer abrir uma empresa? Ou você sempre sonhou em abrir uma empresa, só que ainda não teve coragem? Está aqui o conceito do empreendedorismo, está aqui o empreendedorismo. Então, vamos pensar um pouco sobre esse cenário de para que lado você vai. Vem comigo que eu vou te chamar a reflexão. Quero que você reflita junto comigo a esse respeito. Então, vamos nos questionar. Será que é melhor eu conquistar um emprego em uma grande empresa, desempenhando comportamentos empreendedores a fim de alcançar um cargo estratégico? Ou seja, dentro de uma empresa, investir em ter esses comportamentos empreendedores e evoluir na carreira? Ou a melhor alternativa é eu ter comportamentos empreendedores para abrir o meu próprio empreendimento? Mais uma vez a importância da gente saber o nosso perfil empreendedor. Nosso perfil empreendedor é importante para que a gente consiga tomar uma decisão mais adequada. Então vamos pensar sobre o primeiro cenário. Abrir uma empresa possibilita o quê? Protagonismo. O que é ser protagonista? É ser o personagem principal. Você é o nosso personagem principal. É por você que nós estamos aqui. É para você que nós estamos trabalhando. Então, você é o nosso protagonista. E o empreendedorismo dá protagonismo. Possibilita ganhar dinheiro. Quantos empreendedores de sucesso você conhece? Podemos citar alguns conhecidos mundialmente, como Mark Zuckerberg, como Steve Jobs, empreendedores. Steve Jobs começou a fazer a Apple numa garagem na casa dos pais dele. Muito empreendedor. Independência, realização pessoal, benefícios para a sociedade, por que não ajudar o meio ambiente? Criar algo novo. E me lembro do Steve Jobs, né, que dizia que as pessoas não sabem o que elas querem até que você diga para elas o que elas querem. Então, ele era um visionário, um empreendedor nato e que fez a diferença na história. Explorar uma oportunidade com a realização de um plano de negócios. Então, ter uma nova empresa, abrir um empreendimento, te traz vários benefícios. Claro, temos que considerar que empreendedorismo não é fácil, que empreendedorismo nos traz algumas inquietações, que você pode dizer, é tão burocrático abrir uma empresa no Brasil. Sim, a gente sabe que há dificuldades, elas existem, mas nós precisamos, fazer o máximo para superar essas dificuldades. Eu assisti um programa recentemente que se chama assim, O Melhor do Brasil é o Brasileiro. E é muito linda essa frase, porque quem que faz a diferença? É você. Ter burocrático? Ok, vamos lá, nem tudo é fácil. Quando é mais difícil dizem que é melhor, então vamos continuar. Vamos ver as vantagens do intraempreendedorismo? Vamos analisá-las? Então, o intraempreendedorismo, ele permite usar as características empreendedoras dentro de empresas e ele permite criar um ambiente de inovação, criatividade, que vão aumentar de maneira significativa as chances de sucesso dessa organização. Então, ter o empreendedorismo dentro das empresas é muito interessante para a empresa, porque cria valor e diferencial competitivo, ou seja, conseguir agradar esse novo cliente que tem acesso à comunicação e tem acesso à informação. Você, na ponta do dedo, no seu smartphone, tem todas as informações que você quer. Você quer procurar uma determinada, um produto, você quer comprar alguma coisa, você quer tirar uma dúvida, você tira, usando as tecnologias de informação. Realiza coisas novas e permite que antigas receitas sejam reinventadas e a empresa precisa adotar essa cultura empreendedora. E nós temos observado isso acontecer. Cultura empreendedora, temos esse novo cenário onde há permissão de inovar, de fazer diferente, de trazer novas possibilidades. E inspirado nisso, eu convido você para responder uma pergunta, para interagir comigo. Hoje a gente tem interações muito legais, mais para frente a gente vai ter um jogo que a gente vai fazer, mas calma, não vou contar tudo agora. Olha a pergunta que eu quero fazer para você. Qual que é o seu sonho?
Eu quero saber qual é o seu sonho, o que você quer ser quando crescer. Estou aqui, vou esperar 1 minuto e meio você me mandar a sua resposta e eu já volto para comentar os seus sonhos e aquilo que você compartilhou comigo. Estou esperando a sua participação, ó, rapidinho, eu vou, mas já volto. Olá, gente, estão mandando seus sonhos para mim, né? Então eu recebi algumas perguntas aqui. Qual é a diferença entre intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo? Não tem diferença, tá? É a mesma coisa. Intraempreendedorismo e empreendedorismo dentro das corporações. É a mesma coisa, só são sinônimos. Professor, o mercado está inovando cada momento, buscando pessoas que promovam a inovação. Isso é empreendedorismo corporativo? Claro. As empresas buscarem pessoas com perfil inovador é ser uma empresa intraempreendedora. Então, sempre que você vê uma empresa incentivando a inovação, incentivando as novas ideias, é uma empresa com perfil intraempreendedor. Polo de Goianésia. Goianésia, né? Se a professora dizer errado, você me perdoa, tá? Qual é a importância do curso de administração? Qual que é a importância, eu acho que, do empreendedorismo para o curso de administração? Tem toda a conexão. O administrador com perfil empreendedor, que desenvolve o seu potencial empreendedor, é um gestor de sucesso, é um gestor que aumenta as possibilidades de sucesso. Então, ó, você desenvolveu o seu perfil empreendedor como estudante de gestão, como escolheu a administração para viver, você vai ter melhores resultados. Então, ó, a ferramenta empreendedorismo é essencial para o gestor. Um grande beijo para vocês que estão mandando. Polo de Santa Luzia, em Minas Gerais. O processo de empreender está sempre ligado à inovação? O que deve diferente, deixa eu ver, o que fazer diferente confere um valor agregado a um produto e serviço? Sim, fazer diferente. Por exemplo, hoje as pessoas gostam muito de postar nas redes sociais. Eu estava vendo recentemente o exemplo de uma empresa que reinventou a maçã do amor. Ela não é mais aquela antiga maçã só com aquele açúcar ao redor. Ela é bonita, ela tem um formato diferente, que dá uma bela foto no Instagram. Por quê? Porque reinventar a mesma maçã, ninguém quer postar foto no Instagram, né? Mas agora uma foto bonita todo mundo quer, né?
Então, essa é a ideia, trazer algo diferente. Então, temos mais aqui, Santa Catarina, aluna Carol possui o sonho de ser empreendedora. Beijão, Carol. Estamos juntos, hashtag estamos juntas. Rio Grande do Sul, criar um produto inovador que seja útil para todos os meus conterrâneos gaúchos. Um grande beijo para vocês, obrigado por participarem conosco. Pessoal, continuem mandando sua participação, continuem mandando seu oi aqui para mim, meus conterrâneos gaúchos, Santa Catarina, quero todo mundo participando aqui comigo. Daqui um pouco mais a gente vai fazer um jogo que eu quero testar seus conhecimentos. Então fica aqui conectado comigo, mas se você tem dúvida, manda pra gente que eu vou responder a sua dúvida. Então, para realizar o sonho de ser empreendedor, para realizar o sonho de criar um produto inovador, o empreendedorismo vai te ajudar. E para que ele te ajude, nós precisamos entender como ele se dá. E o empreendedorismo se dá por meio de um processo, que a gente chama de processo empreendedor. Vamos estudá-lo? Então, o processo empreendedor, ele nada mais é do que um caminho. Só que ele é um caminho sistematizado, ou seja, organizado, que qualquer empreendedor terá que percorrer para montar o seu empreendimento, para dar uma ideia dentro de uma empresa, porque você não vai chegar para o seu chefe, não vai chegar naquele departamento que você quer uma promoção, dando uma ideia, sem medir os resultados dessa ideia, sem medir as consequências dessa ideia, sem saber o quanto essa ideia vai acrescentar para a empresa. Então, tudo que você for propor tem que ter uma análise. Então, dentro do estudo do empreendedorismo, que começa em você entender o que é o empreendedorismo, por meio do panorama do empreendedorismo. Depois, como propor uma ideia, por meio da oportunidade empreendedora. Depois, como planejar essa ideia, propor essa ideia por meio do plano de negócios. E lá no final, quando a gente vê os desafios empreendedores e a gente olha a gestão do empreendimento, esse é o caminho que o empreendedor vai percorrer de uma maneira mais segura, de uma maneira mais tranquila. Porque a gente sabe das dificuldades que se tem em ser empreendedor. Mas a criatividade do brasileiro, a vontade de fazer a diferença é tão grande que as dificuldades ficam em segundo plano. Então, todo o planejamento começa com a concepção, passa pelo planejamento e chega na execução. Então, esse é o caminho organizado que o empreendedorismo tem. Então, nós temos que seguir um caminho sistematizado. Então, o empreendedorismo, ele perpassa, sim, um planejamento adequado, o uso das ferramentas que tem dentro do empreendedorismo. E, ao longo do nosso estudo, nós vamos falar de várias ferramentas que vão te ajudar a organizar o seu planejamento, organizar as suas ideias. Então, calma, só o primeiro encontro a gente já está com muitas informações, mas já te adianto que dentro do estudo do empreendedorismo a gente tem um cenário grande de possibilidades, que começam com entender esse perfil, em ter uma ideia. Olha essa sequência de imagens que a professora separou para que você entenda esse processo empreendedor. Então, transformar uma ideia em uma oportunidade. Nesse programa que eu comentei, que eu achei o título fantástico, que diz assim que o melhor do Brasil são os brasileiros, o primeiro programa, ele é constituído, na verdade, esse programa, de várias ideias de empreendedores brasileiros que fazem a diferença. Então, eu vi o caso de uma médica que, junto com uma empresa de iogurtes, ela desenvolveu um iogurte para pessoas que estão fazendo tratamento de câncer. Porque ela disse assim, tem até um depoimento dessa médica, ela falava assim que ela sofria muito em ver os pacientes com dificuldades, não conseguindo se alimentar. E aí, junto com essa empresa, eles desenvolveram esse sorvete
e que está ajudando a nutrição e, lógico, ao processo de melhora de pessoas que estão em tratamento de câncer. Então, olha que ideia interessante. Então, transformar uma ideia em oportunidade, fazer um planejamento dessa ideia, captar recursos financeiros para viabilizar essa ideia e gerenciar esse empreendimento. Então, eu tenho certeza que você tem aí na sua gaveta uma boa ideia. Né? Como vocês me mandaram aqui, que querem criar um produto inovador, né? Você pode pensar assim, no uso das redes sociais, como utilizar as redes sociais para melhorar o seu empreendimento, pensar nos desafios, né? Qual o maior desafio para se manter no mercado? Né? O empreendedor que tem a sua própria empresa. São muitos os desafios para uma empresa se manter no mercado. São muitos os desafios para o empreendedor se manter no mercado e conseguir um emprego. Então, o estudo do empreendedorismo vai te ajudar a visualizar oportunidades. A, de repente, explorar essa ideia que você tinha na gaveta. Então, esse processo intraempreendedor, ele está à disposição para a gente tirar da gaveta e ter boas ideias. E hoje em dia, a gente tem observado que pessoas têm investido em ter ideias interessantes e que casam com esse novo mercado. Um exemplo dessa nova tendência é o que a gente chama de economia compartilhada. Vamos falar sobre economia compartilhada? Você já ouviu falar sobre economia compartilhada? Se você não ouviu com esse nome, eu vou dizer para você que você já provavelmente utilizou algum serviço de economia compartilhada, mas ainda não sabe. Então, a gente vai conhecer alguns exemplos de oportunidades de negócio, ou seja, de pessoas que usaram o processo empreendedor para abrir uma empresa e que estão atendendo essa nova perspectiva de consumo. Então, o que é economia compartilhada? Vou te dar um exemplo. Imagine que você está indo para um lugar importante e você pegou o metrô e você saiu do metrô e está chovendo. E você não tem guarda-chuva. Não tem lugar para comprar guarda-chuva no metrô. Uma startup inventou uma empresa de aluguel de guarda-chuva. Exatamente, aluguel de guarda-chuva. Você baixa no seu celular o aplicativo, você compra o aluguel do guarda-chuva, ele faz um QR Code, esse QR Code libera a máquina e você pega o guarda-chuva. Aí você tem a opção de comprar o guarda-chuva ou devolver o guarda-chuva. Mas daí você pode dizer, mas professora, que ideia boba, né? Um guarda-chuva custa tão barato. Você já parou para pensar quantos guarda-chuvas são jogados no meio ambiente? Quanto lixo de guarda-chuva você já produziu? Ai, 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 nada de produzir lixo, nada de ficar prejudicando o meio ambiente. Preocupado com isso, essa empresa teve essa ideia de fazer aluguel de guarda-chuva. Ou seja, você usa o guarda-chuva, você devolve, outra pessoa usa o guarda-chuva e devolve. O que eles estão fazendo? Ajudando o meio ambiente, ajudando a gente a não se molhar, as meninas a não estragar o cabelo, você a não molhar sua roupa. Então, é uma empresa com impacto ambiental, é uma empresa de economia compartilhada, porque dentro da economia compartilhada, mais importante do que você ter o bem é você usufruir desse bem. Vamos entender um pouco mais esse conceito. A economia compartilhada, ela teve origem nos Estados Unidos na década de 90, então é um conceito bem novo e é uma nova tendência que surgiu como alternativa para satisfazer necessidades que antes era só a empresa que satisfazia. Então, eu comentei com você e disse assim, professor, que eu disse que você provavelmente já usou algum serviço de economia compartilhada e não sabe. Aí você pode dizer, não, professora, eu nunca usei um guarda-chuva alugado. Mas e aí, você já usou Uber? Uber é um exemplo de economia compartilhada. O Airbnb é uma empresa que propicia aluguel de apartamentos. Vamos imaginar que você vai passar 30 dias de férias e vai ficar na casa da sua mãe. E aí o seu apartamento vai ficar vago. Aí você aluga o seu apartamento. Alguém vem e usa o seu apartamento por 30 dias. E o Airbnb é uma plataforma que possibilita pessoas que querem apartamentos com pessoas que querem alugar o seu apartamento. Então, mais importante, você não precisa ter o bem para utilizar esse bem. Você pode alugar esse bem por um determinado tempo. Você não precisa ficar com as coisas todas para você. Você pode compartilhar com as outras. Tem uma empresa, se eu não me engano, ela é uma empresa portuguesa. Eles alugam mala.
Eles têm máquinas de aluguel de mala nos aeroportos. Você chegou de viagem, sua mala estragou. Você quer uma mala só para aquela viagem. Você pega a mala, passa os 15 dias lá viajando, volta para o Brasil e devolve a mala. Você não precisa comprar a mala. Não cabe mala, não tem onde guardar a mala no meu apartamento. Então, a economia compartilhada vem para atender essa necessidade. Eu moro num lugar pequeno. Outros exemplos de economia compartilhada são os coworkings, que são aqueles espaços de trabalho compartilhados, ou os co-livings, que juntam trabalho com viver, com morar. São quartos individuais e espaços de convivência compartilhados. Hoje a ideia é compartilhamento. Vem comigo que eu vou te mostrar mais algumas coisas. Quero compartilhar literalmente com você. Os consumidores passaram a ter acesso a produtos e pagar pela experiência de ter esses produtos temporariamente, ao invés de adquiri-los. Olha que inovador. Claro que sou suspeita, mas eu considero essa máquina de aluguel de guarda-chuva super inteligente, super inovadora. Fazer algo diferente. Você pode ali, o Jefferson do Tocantins estava me perguntando, professora, desenvolver produtos com com obsolescência programada é um tipo de empreendedorismo no mercado de produtos? As empresas usam a obsolescência programada para lançar produtos inovadores no mercado. Eles usam isso como uma oportunidade. Eu não vincularia diretamente a obsolescência programada a um perfil tão empreendedor, mas os empreendedores podem fazer uso de um produto com obsolescência programada para trazer outro produto, As empresas são muito espertas em fazer isso, né? Eu acho que a gente pode considerar que uma empresa que faz um bom uso e não ficar jogando no meio ambiente. Vocês viram que a própria Apple está repensando esses produtos que eles estão jogando no mercado, né? Eles estão repensando isso. Então, vamos mais alguns exemplos de economia compartilhada. Tenho certeza que você vai achar esses exemplos que eu separei bem interessantes. Tem açúcar, que é uma referência àqueles antigos hábitos de você pedir açúcar emprestado. Então, você precisa do buraco na parede, você não precisa da furadeira. E o Tem Açúcar é uma plataforma que une pessoas que têm furadeira a pessoas que precisam do buraco na parede. Você precisa de um equipamento, você não tem e alguém aluga para você. E esse outro exemplo de economia compartilhada que é o Enjoei. O Enjoei é como se fosse um brechó online. O que é um brechó online? Ele abre a possibilidade de você vender produtos que você bolsa, sapato, camiseta, tênis que você não usa mais. Ele possibilita você colocar a venda na plataforma. Eles fazem promoção, eles divulgam o seu produto e aí você vende. É uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Se você tem lá uns tênis sobrando, umas camisetas sobrando, você pode vender no Enjoei e ganhar uma grana extra. E é um exemplo de economia compartilhada, porque tem um monte de gente oferecendo aquilo que não serve mais para outras pessoas que queiram comprar. Ajuda o meio ambiente, diminui lixo jogado no meio ambiente. Então, melhor que você jogar uma camiseta fora, pode ter alguém que queira comprar. Se você não quiser doar, também é possível doar. Mas você pode compartilhar com alguém. Então, são exemplos para você se inspirar para ter uma boa ideia e, de repente, se você precisar, aproveitar para ganhar um dinheiro. E isso tudo também voltado à preocupação que a gente tem com o meio ambiente. Você percebeu quantos exemplos a professora falou? A empresa se preocupa com o meio ambiente, a empresa se preocupa com o meio ambiente. E nesse cenário a gente tem o conceito do empreendedorismo social. Vamos estudar o empreendedorismo social e ver o que é esse empreendedorismo social? Quero te inspirar a ser oportunamente um empreendedor social. Então, o empreendedorismo social é um processo no qual os empreendedores, eles estabelecem como meta a articulação de ideias que vão ao encontro de oportunidades econômicas, então é uma oportunidade de negócios efetivamente. Assim, mobilizam recursos e materiais para produzir um bem ou para prestar um serviço que reduzam problemas de ordem social, ambiental, sem o interesse de gerar riqueza pessoal. O objetivo maior do empreendedor social é resolver uma questão
uma desigualdade social, recolher animais que são maltratados na rua, ajudar crianças carentes, ajudar crianças abandonadas, ajudar imigrantes de outro país a se recolocarem no mercado. Então, há uma série de aspectos que podem, vou falar melhor, que devem ter alguém que se preocupe como. E o empreendedorismo tradicional não inviabiliza o empreendedorismo social. Então, vamos imaginar que você quer desenvolver uma empresa voltada à recolocação de pessoas no mercado. Você tem lá uma empresa que ajuda as pessoas a entrarem no mercado de trabalho, a dar treinamento. E aí você tem, né, o ganho, né, a sua empresa dá lucro. E, paralelo a isso, você desenvolve algo voltado à parte social. Você coloca uma parte da sua empresa para o atendimento de pessoas carentes, que não tem como pagar por um coaching, e você ajuda essas pessoas a se recolocarem no mercado. Então, essa é a movimentação do empreendedor social. Não confunda com filantropia, não confunda com doação. Não. O empreendedor social é alguém que tem uma ideia de um empreendimento de sucesso. A gente vai falar sobre vários exemplos. Que vai gerar lucro, mas esse não é o objetivo primeiro dele. O objetivo primeiro dele é ajudar o outro, é de reduzir uma desigualdade social. Vamos nos aprofundar no conceito de empreendedorismo social, perdão. Vamos analisar esse conceito com delicadeza e com cuidado. Empreendedor social. Há um tipo de empreendedor, esse chamado empreendedor social, que ao praticar o bem, ele acaba se realizando, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Ele tem uma boa ideia que não é para ele, é para o mundo, é para ajudar o planeta, para diminuir a poluição, é para ajudar crianças carentes, é para ajudar pessoas na melhor idade. Então, tem vários exemplos de empreendedores que desenvolvem trabalhos, empresas voltadas à melhor idade. Tem muitos empreendedores que desenvolvem trabalhos voltados à acessibilidade. Então, o perfil desse empreendedor aponta para uma ética pessoal forte, que crê na capacidade que cada ser humano tem de ser um adicionador de uma mudança positiva. Ele sente alegria em alinhar as suas ações cotidianas com um sistema de valores. Que tipo de valor? Valor é o respeito à vida, é o respeito ao meio ambiente, é o respeito à sociedade. Então, o empreendedor social, ele tem o mesmo perfil que o empreendedor corporativo, que o empreendedor que abre uma empresa. No entanto, o objetivo maior desse empreendimento não é o lucro, mas sim gerar um benefício para a sociedade ou para o meio ambiente. Então, essa é a grande vontade que o empreendedor tem, fazer algo pela sociedade. Um exemplo que eu gosto muito é uma empresa que eles desenvolvem plataformas de ensino adaptativas. O que é uma plataforma de ensino adaptativa? Ela te traz conceitos que ele identifica como dificuldade. Então, eles vendem para escolas de primeiro e segundo grau. Então, eles mapeiam lá o meu perfil. A Indiara tem dificuldade em matemática. Aí, ele dá mais exercício na matemática. Ela tem mais dificuldade em física, dá mais exercício de física. Então, ela é adaptativa. Ela busca identificar a minha fragilidade e me dá exercícios para melhorar as minhas fragilidades. E eles desenvolvem plataformas para escolas. E a cada produto que eles vendem para uma escola particular, eles doam esse mesmo produto para uma escola pública. Então, eles têm a venda do produto, o lucro da venda do produto, o lucro da manutenção, e eles pegam um produto igualzinho e eles doam para uma escola pública. Por quê? Para resolver uma desigualdade. Para ter certeza que aquela criança do particular e do público estão tendo acesso aos mesmos recursos educacionais. Então, isso é empreendedorismo social. Ele podia ter ficado só aqui, vendendo para as empresas, vendendo para escolas particulares, sim ou não? Sim. Mas aí o que ele fez? Não, eu quero doar e ajudar crianças que precisam. Então, isso é empreendedorismo social. É uma oportunidade de negócios que podia ser só do lucro, mas não é. Tem impacto
social, ambiental. Então, é por isso que o empreendedorismo social é uma área tão específica. Vamos conhecer mais alguns exemplos, além desse que eu falei? Quero convidar você também a se questionar. Você conhece algum exemplo aí na sua cidade, na sua região, no seu estado? Algum exemplo de empreendedorismo social que você queira compartilhar com a gente? Pode mandar para a gente aqui. Compartilhe conosco os exemplos de empreendedorismo social. Eu trouxe aqui, esse aqui que eu acho bastante pertinente, porque ele está relacionado ao agronegócio. O Brasil é um país muito voltado para o agronegócio. Nós exportamos muitos commodities, a gente atua fortemente na área de agronegócios. E a Geoenergética é uma empresa brasileira que criou um processo biotecnológico inovador que produz biogás com reaproveitamento de rejeitos da agroindústria. Então, essa empresa investe em desenvolvimento de energia limpa, energia sustentável. Então, é um exemplo de uma empresa com impacto ambiental. Eu estive recentemente visitando Natal e eu tive a oportunidade de visitar essas fazendas eólicas. Aliás, Natal é uma cidade linda, maravilhosa. Meu grande abraço aos potiguar, ao povo de Natal, pela cidade, pela beleza. E eu tive a oportunidade de visitar. E é muito interessante você ver aquela produção de energia limpa, de você ter o vento produzindo energia e movimentando a sociedade. Então, cada vez mais o mundo tem preocupações ambientais. Os exemplos de empreendedorismo na área ambiental são muito, muito grandes e muito importantes, voltados à reciclagem, voltado ao uso melhor do recurso. Eu sou muito fã do exemplo da máquina de aluguel de guarda-chuva. Naquele programa que eu comentei com vocês, que o programa que o melhor do Brasil são os brasileiros, tinha uma pessoa que desenvolveu uma técnica de usar o sol para produzir, para cozinhar alimentos. É um fogão vinculado com energia solar. É uma ideia super interessante e que usa usar os recursos naturais de uma maneira sustentável, preocupada com o meio ambiente. Então, o empreendedor social é alguém que olha para o outro. Tem um outro exemplo da área da saúde, porque hoje em dia a gente sabe que o Brasil passando por uma crise, se tudo correr bem, com certeza a gente vai superar isso, mas quando a gente perde um emprego, a primeira coisa que a gente abre mão é do quê? Do plano de saúde. Aí esse empreendedor criou uma possibilidade de você ter acesso a um meio termo, não é nem público é demorado, nem particular, que é muito caro. Então, ele criou uma alternativa para que as pessoas possam ter acesso à saúde. Ele criou o Doutor Saúde. Então, oferece consultas mais barato, oferece possibilidades de você ter acesso a um remédio de um preço mais acessível. Então, é um exemplo de impacto social. E eu tenho um exemplo que eu gosto muito também, que é um exemplo de empreendedorismo social que eu guardo muito no coração, que é esse que eu vou mostrar para você agora. É o Livox. O Livox se chama Liberdade em Voz Alta. É uma empresa que desenvolveu um aplicativo de comunicação alternativa para o desenvolvimento de aprendizado de comunicação de pessoas com deficiência ou dificuldades de aprendizagem. Ali no canto você vê a Clara. A Clara foi a grande inspiração do Livox. Quem criou o Livox foi o pai da Clara. Por que eu gosto tanto desse exemplo? Porque a Clara nasceu com paralisia cerebral. A Clara não podia se comunicar. E quanto o pai, quanto a mãe sabe, quanto a gente espera as primeiras palavras dos filhos. Eu tenho um sobrinho de 11 meses. Está todo mundo na expectativa para saber quais serão as primeiras palavras do meu sobrinho. E aí você que é pai, mãe, irmão, sobrinho, tio, tia, sabe como é essa expectativa. Só que a Clara não podia falar porque ela tem paralisia cerebral. Só que isso não quer dizer que ela não tem inteligência, que ela não tem capacidade cognitiva. E o pai da Clara poderia ter pensado, dizer assim, nossa, que ruim, ter ficado ali chateado. Mas não, ele arregaçou as mangas, ele colocou a mão na massa, e ele desenvolveu um aplicativo que é conhecido no mundo todo, altamente premiado. Se você não conhece o Livox,
sugiro que você estude mais sobre ele. E ele conseguiu fazer a diferença. Ele pegou de uma situação que poderia ser ruim, que ele poderia ficar ali sofrendo, e ele fez algo diferente. Hoje o Livox, ele é usado por muitas Claras, por muitas Marias, por muitos Joãos, e ele dá voz a quem antes não tinha. Ele possibilita o aprendizado para pessoas que antes não podiam aprender. E isso é você fazer a diferença, é isso você ser um empreendedor social. Alguém capaz de ver, de analisar uma situação que num primeiro momento seria de sofrimento, olhar para essa situação e dizer o que eu posso fazer para mudar isso. E é por isso que a gente ama o empreendedorismo, porque ele tem esse apego social. Eu sou suspeita, eu amo empreendedorismo, vocês vão me ver defendendo isso muitas vezes. E eu tenho certeza que você já está ficando, bem encantado com o empreendedorismo. Logo, quando você piscar, você já se apaixonou pelo empreendedorismo. E eu não vou ficar chateada, não. Eu vou ficar super feliz se você se apaixonar pelo empreendedorismo. Eu sei que você me mandou algumas perguntas, mas agora eu quero convidar você para a gente fazer uma brincadeira, para a gente fazer uma nova forma de se comunicar, tá? Eu quero convidar você a brincar comigo. Mas calma, vou explicar a brincadeira primeiro, porque não dá para brincar sem explicar. Nós vamos usar para fazer uma interação esse aplicativo aqui, essa ferramenta que se chama Kahoot. Você pode acessar no computador ou no seu celular o kahoot.it, que você vai ver essa tela aqui, ou você baixa no seu celular o aplicativo. Se você baixar no seu celular, vai ser essa telinha aqui que você vai encontrar, tá bom? E aí eu vou mostrar para você como é que a gente joga. Aqui é a tela do seu celular e aqui é o que vai aparecer para você jogar comigo. Essa tela aqui é a tela do estúdio. Então você vai pegar esse número aqui, 20, 15, 12, vai jogar aqui no seu Kahoot. Aí você vai colocar seu nome. Não use apelidos, porque senão eu não vou saber quem você é. E coloque o seu estado, para eu saber de que estados você está falando comigo. Aí quando eu coloco o meu nome aqui, eu apareço ali. Gente, calma, esse é só o teste, tá? Vamos ver o teste acontecer primeiro para ver como é que a gente vai jogar. Olha todo mundo entrando, Rafael, Isabela. Olha, eu quero ver como é que vocês vão estar no meu teste. Vamos jogar, gente? Vou colocar o jogo para rodar, tá? A gente vai ter duas oportunidades de jogar. Então, se você não conseguir entrar agora, você vai conseguir entrar na sequência. Agora é só um ensaio, gente. Eu vi que vocês estão empolgados. Qual é o nome da disciplina? Aí você clica aqui no seu celular. Tá vendo essas cores aqui? A cor representa a resposta e ganha ponto quem responde mais rápido e corretamente. E são 30 segundos para você jogar comigo, ó. 5, 4, 3, 2. Vamos ver qual é o nosso score. Ó, o Bernardo do Paraná está em primeiro lugar, depois o Greg, a Ariane, o Sânio e depois a Mariana. Vamos para a próxima pergunta. Qual é o nome da professora? Ixi, essa é difícil. Essa eu quero ver todo mundo acertando, hein? Ai, ai, ai. Quem errar o nome da professora, como é que a gente vai ficar? O tempo está correndo, gente. Qual é o nome da professora? Fernanda, Maria, Joyce, Indiara. Como será que se chama essa professora? Quatro, 3, 2, 1. Vamos ver quem é que está na frente. Ó, o Bernardo continua na frente. Está respondendo certo e está respondendo mais rápido. Vamos para a última pergunta do teste. Em qual ano a gente está? É o ano de 2025, 2075? Olha as opções. 2017, 2018, 2020, 2019. Vamos ver se você está ligado em qual ano a gente está.
3, 2, 1. Vamos ver quem ganhou. O Bernardo. Bernardo, você tá de parabéns. Bernardo, meus parabéns. Um grande nome. Qual é o nome do aplicativo? Kahoot. Vou mostrar de novo, tá? Kahoot. E o Kahoot, ele é assim. Cada vez que a gente jogar, vai ter um número diferente, tá? Então, eu quero dar meus parabéns para o Bernardo. Parabéns para você que já interagiu comigo, que já decorou o nome da professora. Ó, já ganharam pontinhos comigo. Quem acertou o nome da professora, ó, já tem pontinhos. Mas a gente vai ter que jogar de novo. A gente vai ter que jogar efetivamente o jogo para ver se você decorou. Não, decorar não, professora. Para ver se você aprendeu. Eu quero saber se você aprendeu os conteúdos, o que ficou em dúvida. Agora, para valer, eu quero ver os conteúdos de empreendedorismo que ficaram na sua cabeça. Vamos jogar mais uma vez? Então, aqui estamos, o panorama do empreendedorismo. Vai aparecer o PIN para você daqui a pouquinho. Ó, o número é 904683. Digita aí no seu aplicativo Kahoot e entra aqui na sala para jogar comigo. Isso aí, olha quanta gente. Esses são meus alunos lindos entrando aqui com a gente. Tá todo mundo pronto para jogar? Vamos jogar, gente? Vou dar o start. Em 3, 2, 1. Vamos startar o nosso jogo. São 3 perguntinhas. Empreender é 30 segundos para você escolher ali qual é a resposta correta. (19, 18). Vamos ver quem lembra. O que será que é empreender? Empreender é tomar uma decisão. O que é empreender? Ó, a professora não pode dar spoiler. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver. Adriano de Goiás está em primeiro lugar. Depois tem a Janice, a Larissa, a Thalita e a Lana. Quantos são os comportamentos empreendedores identificados pela ONU? A professora falou na aula que a ONU fez uma pesquisa e nessa pesquisa identificou comportamentos empreendedores. Então, quantos são esses comportamentos? É 5, é 10, é 9. Vamos lá, gente. O tempo está passando. Vamos ver quem está na frente. Tananana. Kaline, primeiro lugar. Depois o Guilherme de MS. A professora precisa de uma cola para saber. De Mato Grosso do Sul, a Giovana. O Daniel de Pernambuco, se eu não me engano. Eu vou olhar aqui na minha legenda. Exatamente, o Ezequiel está na sequência. Vamos para a nossa última pergunta da noite, do Kahoot. Quais são os conjuntos de características de comportamentos empreendedores? Lembra que a gente falou que existiam 3 conjuntos? E esses conjuntos têm os nomes, a gente trabalhou esses 3 conjuntos, você lembra? Sete, 6, ó, 3, 2, olha as respostas. Os conjuntos das características empreendedores são o conjunto realização, o conjunto planejamento e o conjunto poder. E quem ganhou o jogo foi a Kaline. Em segundo lugar, o Daniel de Pernambuco e o Guilherme,
que é de qual estado mesmo, professora? Mato Grosso do Sul. Kaline, eu não sei de que estado você é, não aparece aqui no meu pódio. Mas, ó, beijo grande para você que ficou em primeiro lugar, para quem ficou em segundo, ficou em terceiro. Muito obrigado a você que se conectou comigo aqui. Pode continuar mandando sua pergunta, sua dúvida, que a professora vai responder. Essa foi só uma primeira, né, um primeiro contato que você teve com essa interação. Eu quero que você participe, que você mande seu estado, que você mande o seu nome e quero que você teste os seus conhecimentos. Já vi que você sabe o nome da professora e que você, ao longo do estudo desse conteúdo, você já soube o que é empreender, quantos são os comportamentos empreendedores, que são 10, que existem 3 conjuntos de comportamentos empreendedores, que empreender é uma tomada de decisão, de fazer uma tarefa laboriosa, de realizar algo. Então, várias coisas você aprendeu. Então, vamos tirar algumas dúvidas. Polo de Itajubá. Professora, aumenta um pouco a letra para mim, por gentileza. Professora é meio, ó, depois de uma certa idade, a gente vai ficando, ó, meio cegueta e a gente acaba não conseguindo enxergar direito. Professora, o crescimento sustentável está diretamente atrelado a grandes ideias empreendedoras. Prestar atenção na sustentabilidade, pensar na questão do impacto ambiental, enxergar a questão da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente, é sim fonte de grandes oportunidades empreendedoras. Tem um exemplo que eu acho bem interessante, que é um aplicativo que avisa as pessoas a respeito de desastres ambientais, que avisa a respeito de chuvas, né? A gente recebe informativos da Defesa Civil. Na área de acessibilidade, tem um exemplo bem interessante que uma pessoa que acabou por um motivo de um acidente indo parar numa cadeira de rodas, ele desenvolveu um aplicativo que avisa para as pessoas quais são os restaurantes que têm acessibilidade, quais são as ruas que têm acessibilidade. E eu fiquei pensando na importância disso. Quem tem criança, você já andou com criança em carrinho na rua? Você já viu como é difícil você andar naquelas ruas, né, cheio de buraco? E eu fiquei pensando, se eu tivesse, né, com uma muleta ou numa cadeira de rodas, como seria difícil me movimentar. Então teve uma pessoa que criou esse aplicativo. Olha que ideia interessante. Polo de Pernambuco, um grande beijo para vocês. O empreendedorismo social seria a mesma prestação de serviço no qual o Senai, que presta capacitação para os docentes, podemos fazer um comparativo, guardadas as suas devidas proporções. Existem órgãos criados para ajudar as pessoas. A premissa principal do empreendedorismo social é ser uma oportunidade de negócios. Quando bater a dúvida, lembra daquela empresa que vende o produto para a escola pública e para particular. E vende para particular e doa para a pública, desculpa. Então, se você ficar com dúvida, o que é empreendedorismo social? É aquela empresa que podia só vender o produto para as escolas particulares e guardar no bolso o dinheiro. Mas não, ela doa o produto para a escola pública. Então, pensa sempre nesses dois lados. Ganha dinheiro, sim, e ajuda e dá impacto também. Polo da Bahia, professora, com as mudanças tecnológicas e os novos desafios, com a criação de mercado que ainda não existe, podemos considerar que as startups são um nível mais avançado de empreendedorismo? As startups, elas atendem esse novo cenário, elas vêm ao encontro desse novo cenário, esse novo consumidor, esse consumidor exigente. As startups têm cada vez mais sanado necessidades que as pessoas têm, que você tem. E eu não sei dizer que a startup é uma evolução do empreendedorismo. Acho que o startup é uma evolução de maneira geral, né? Uma evolução do uso da tecnologia, é um uso melhor da tecnologia. Não, a gente pode pensar nas startups dessa forma. E eu vou falar de muitos exemplos de startup aqui. Tem vários exemplos de startups com impacto social, ambiental. Tem várias startups interessantes para a gente estudar. E eu quero imensamente agradecer a sua participação. Passou tão rápido, a gente já está tendo que se despedir. Quero deixar o meu beijo, o meu abraço, o meu coração com vocês.
que participaram da aula, que participaram comigo, são vocês que fazem a diferença. Eu estou aqui para ajudar a desenvolver essa disciplina, mas quem faz essa disciplina é você. É para você que a gente está aqui. Então eu quero agradecer, deixar para você o meu abraço, o meu agradecimento. É só o primeiro encontro, ainda tem mais pela frente. A gente se encontra na nossa próxima oportunidade. Muito obrigada e até mais.